Olá, sejam todos bem-vindos. Você está no Entre Tantas Coisas. E hoje a gente tem um amigo querido. Gisele falou ontem, eu concordo. Ele é, assim, fenomenal e você gosta dele de graça. É o Daniel Braga. Do Sana também, porque esse é um tema que a gente quer conversar sobre, mas eu queria pedir para depois que a Gi também saudá-lo, ele se apresentar melhor para vocês. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso Entre Tantas Coisas, etc. Não é à toa que temos esse nome, então você pode falar sobre qualquer coisa, porque a gente sabe que você é multiplataforma, né? Uma pessoa que é dos negócios, da criatividade, da cultura, da juventude, dos não jovens, não tão jovens assim. Então, vamos lá conversar um pouquinho? Vamos sim. Obrigado pelo convite. Meu nome é Daniel Braga, tenho 42 anos, jovem de 42 anos, né? Sou de Mauriti, Ceará, moro aqui no Fortaleza desde os 13 anos e sou contador de formação, apesar de não usar minha formação para nada. Será? Hoje eu vou aprender que talvez. Quem sabe, né? Porque contabilidade é um curso muito quadradão, né? E eu trabalho numa área muito criativa hoje. Sim. Todo mundo pensa que eu sou formado em marketing, publicidade, né? Mas sou contador de formação. Legal. Pela UES. Olha aí, tá vendo? Como você é multiplataforma, porque com certeza a contabilidade lhe ajudou nos negócios, né? Então, assim, conta um pouquinho pra gente como é que começou essa trajetória com o Sana, né? De uma ideia, de uma formação, voltando assim um pouquinho no tempo. O Sana tá completando 25 anos, não é isso? Isso. Então, já saiu já tá na maioridade aí faz um tempinho, mas assim, como é que começou, né, diante dessa formação tão diferente, de onde surgiu essa ideia de trazer um mundo geek aqui para o Ceará, numa época em que a gente tinha um forró, né, um período em que bombavam as letras internacionais, as versões, as famosas versões. E para quem é da nossa geração, comenta aqui onde você ia. Clube do Vaqueiro, Parque do Vaqueiro, Cajueiro Drinks. Eita, galera da geração Z. Não vai entender. Nem Mucuripe Clube, Ilhas, né? não, o clube foi depois. Kids. Tinha Mucuripe Ilhas antes, né? E Gente. tinha aquela festa para adolescente no Mucuripe. Né? Coloquem no Google aí, pessoal 20 menos, coloquem no Google aí para saber o que eram essas saídas, sensações. Tinha os points. Não tinha tanta coisa e hoje o Sana é um evento que tem 2 vezes ao ano e virou calendário da cidade. Conta aí pra gente. Assim, foi tudo muito despretensioso. Eu acho que chegou a ter 25 anos porque começou sem pretensão mesmo. Né? Eu estava no segundo semestre da faculdade e na época existia um aplicativo, outra coisa aí para a geração Z procurar, que é o chama Mirk. Faz a linha do tempo, 98, 99, 2000? 2000. Mirk, né? Aí eu estava na casa de um tio, aí uma prima minha falou, a gente falando lá, a gente sempre foi muito nerd, né? Eu, meus irmãos, meus primos. Ela falou, tem um pessoal que gosta disso aí, que se reúne na Praça Portugal e tem um canal no Mirk, é o Anime Ceará. Esse disso aí já era o anime. É. Que gosta disso aí, de ser os desenhos de anime. Anime, o nome do grupo era disso aí. Não, tipo assim, gosta disso aí, parecia que gostava só do Mirk. Não, porque o Mirk agrupava todos os clubinhos. O Mirk é comunidade, tem canais, né? Tinha gente que entrava só pra paquerar, pra conversar com... Eu, por exemplo, Tinha entrava o pra canal ver um Ceará. menino do colégio bonito, tava lá que eu conseguia puxar um papo. Tinha o famoso canal Ceará, que era, né, esse da variação, né? Todo mundo entrava. Mas não dava nada não, a gente era tão besta. Então, naquela época, você gostar de anime já era um nicho em si. Porque hoje a cultura geek pop ela é bem ampla. Naquela época era tipo, tinha mais anime chegando aqui, né, no Brasil. É porque assim, a gente é meio que a geração da TV Manchete. A TV Manchete, quando eu tinha 12, começou a trazer os animes, né? E teve o fenômeno Cavaleiros do Zodíaco, né? Quem é dessa época não escapou, né? O meu sonho, até hoje eu tenho 56 bonecos do Cavaleiro do Zodíaco. Até porque eu nem vou entregar a minha idade, porque eu ainda sou anterior, eu sou do Jasper Tinho. Agora, numa época, gente, que não era multicanais, não era assim, uma oferta, né, como o YouTube é hoje. Então a gente tinha 2, 3 canais ali que mais assistia. Na TV, era TV aberta, a gente tinha TV, era TV a cabo na época, né, chamava TV a cabo, era uma coisa raríssima. Que na verdade chegou um pouco depois, mas só quem tinha era realmente uma classe bem mais abaixada. Né? A gente assistia Globo,
SBT, Manchete, Record, TV Bandeirantes. E quem tinha acesso à TV Cultura, nem era toda a família que mostrava a TV Cultura. Por exemplo, no interior não pegava a TV Manchete na antena, tinha que ter parabólica, Sim. né? Era. E era toda... Quando começou o Cavaleiro do Zodíaco estourou, a gente ia na casa sempre de um amigo assistir que tinha parabólica. Né? Eu fiz meu avô comprar uma parabólica por causa do Cavaleiro do Zodíaco. E o anime causou um impacto muito grande na minha geração, porque o Brasil já tem essa tradição de novelas, telenovelas, né? E o anime, ele tem continuidade. Diferente do desenho americano, cada episódio fecha um arco de história. Enquanto o anime não, ele vai contando uma história contínua, né? Isso, é um HQ na TV. Isso aí ficou muito, isso pegou muito, né? Na época foi uma revolução muito grande. E eu me lembro... Criação de comunidade, né? Os bonecos, né? Eu tinha um primo mais novo, febre. Que eles eram também, assim, a novidade na própria concepção do brinquedo, porque pela primeira vez tinha os bonecos assim, claro que tinha antes os bonecos articulados, mas eram bonecos tão articulados que depois lançaram até a Barbie mais articulada. Caralho, tem isso, né? Aí ainda tinha as armaduras, as armas. Gente, assim, pra época era uma inovação, né, que não tinha mesmo aqui. Você pensar nisso hoje é tão simples, mas foi genial. Né? E assim, e o anime traz valores que acho que são muito caros, né? A questão da amizade, a questão da superação. E principalmente o Cavaleiro do Zodíaco tem muito disso, né? Eles são um grupo de amigos que um se doa pelo outro, não desiste nunca, mesmo enfrentando adversários mais fortes. Acho que são até valores que estão muito em falta, né, hoje, né? Então, uma trajetória heróica. Heróico, aquela jornada do herói, bem, né? E eu acho que também tem uma coisa muito verdadeira nessas histórias desse estilo. Porque é como se o pessoal da cultura mais assim, massiva bota isso muito na conta do Homem-Aranha. Que ele é um cara mais próximo da humanidade, digamos assim. Eles são próximos. São mais próximos desses valores. É tudo muito exagerado, o anime tem essa estética muito exagerada, né? Quando tem violência é muita violência, assim, o drama é muito drama. Aí tu já tava aqui em Fortaleza há quantos anos? Não, o Cavaleiro do Zodíaco eu assisti lá no interior. Ah, tu criança. Criança, pré-adolescente. Porque estourou em 94, né? Eu vim morar em 97 aqui em Porque tu falou assim, no segundo semestre da faculdade, é já tu se reunindo com os É, adultos que hoje são... Isso, aí... Ah, você já estava na faculdade de contabilidade. Quando surgiram os encontros, que hoje virou o SAM. Aí eu tava nessa festa, na casa do meu tio, conversando com outros primos sobre games, sobre o anime, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, e uma prima minha escutou dizendo, ó, tem uma galera que gosta de anime, de games, que se reúne na Praça Portugal e eles marcam um encontro no Mirk com o canal Anime Ceará. Ah, tá. Aí eu entrei no canal Anime Ceará, né, e comecei a frequentar. E aí eu conheci todo mundo que faz o Sanda hoje, eu conheci lá. Eu tô tendo uma lembrança dessa época, porque a primeira vez que eu vi o nome Anime Ceará, eu achei que era de animação. Tipo assim, como se fosse uma festa. Sim. Aí depois, o meu irmão que disse, Lívia, é anime mesmo, anime dos desenhos e tal. Tô me lembrando disso. O Mirk são os primórdios das redes sociais. Total. A gente, de fato, eram as comunidades. Só que você, hoje, é automatizado, né? O algoritmo te procura. Sim. A gente aqui procurava a nossa tribo, né? Digamos assim, a nossa turma. Tinha os emo, né? Tinha um pessoal com aqueles... o emo... Mas era a Praça do Ferreira, eu acho. Na Praça Portugal também. Era, né? Só Também. que o emo veio já Galera perto de rock. 2010, né? O emo foi? começou a estourar 2007, Acho que era 2010. antes, né? A gente fala até que teve a invasão dos emos na Praça Portugal. No começo tinha até um atrito entre os emos e os otakus, que a gente chama que é o fã da animação japonesa, né? Era como? Otaku. Otaku. E aí a gente no começo teve até um pequeno atrito, mas acabou... Eu acho assim, o legal da cultura pop é que ela é muito inclusiva. Até falei ontem lá na Alessia. Ela consegue abraçar, o emo foi abraçado e começou a... Gostar também. O Samba começou a ser um nicho só pro otaku, que era o fã de anime, e cresceu porque foram chegando mais... Aí chegou o K-pop, né? Aí veio o pessoal dos quadrinhos, aí veio o pessoal do game, aí começou. Pessoal, acho que isso é uma das características de coisas que crescem e tem sustentabilidade, que é crescer horizontalmente. Né? Então, óbvio que tem isso. O Brasil é tão grande que tem muito nicho da economia criativa que cresce verticalmente,
e ainda tem público. Sim. Mas a gente não sei nem se vai estar... Mas 50 anos, talvez, seja muito tempo para um negócio de nicho Sim, só. sim. Né? Então, acho muito legal. Eu acho que essa história da tua contabilidade, né? Eu fiz jornalismo. Aí eu fico falando, eu sou mais generalista na formação, tu é mais específico. Sim. Mas a gente se junta na criatividade, né? A outra coisa que eu achei muito interessante foi tu dizer que começou despretensioso, com os primos se encontrando, alguém fofocando ali sobre uma comunidade. E ontem eu adorei ver a homenagem ao primeiro patrocinador que ficou durante um tempão patrocinando, não foi? Foi o Silvio Amarante da revista Companhia. Ele foi o primeiro patrocinador, né? Eu acho que Ele patrocinou com o quê? Às vezes é uma Xerox, na época a gente fazia muito E ele zine. curtia também o anime, é porque ele Não, curtiu ou é porque ele ele simplesmente acreditou no Ele é um negócio? dos maiores colecionadores de HQs do Brasil. Ele já era da comunidade HQ. O Silvio, esse é um dos maiores colecionadores do Brasil. O acervo dele é gigantesco. E é um cara, assim, inclusive, que tem um peso histórico muito grande para a cidade de Fortaleza. Ele que disseminou a cultura do HQ, o RPG. Tudo começou na revista Companhia, né? Um cara simples, né? Assim. E você vê que são ciclos, mas que eles se completam, né? Sim. Começou lá com o movimento do Sana, no caso, né? Na época dos Cavaleiros Zodíacos, depois vieram o Pikachu, K-pop, o Pikachu, o Pokémon, né? Então, assim, foi meio que evoluindo também, porque novos produtos chegaram. Sim. E novos nichos também de público, né? Sim. E aí agora, como o K-pop tá como nunca, né? Eu sou consumidora de tudo que vem da Coreia. Enfim, depois a gente conversa, a gente passa, quando a gente falar da história, a gente vai falar sobre o futuro. Eu dou sugestões. Então, Crescendo horizontalmente mais uma vez. então, né? E aí vocês se reuniram e como é que chegou no momento de dizer assim, vamos fazer um big evento? E começou little, né? Começou bem pequenininho. Acho que também é outro segredo do sucesso do Sana é ter começado despretensioso e pequeno. A gente era um grupo de jovens, de adolescente. Ninguém fez plano de negócio, não, vamos estruturar assim, assado. Por coincidência, a gente começou a ver que tinha... A gente trocava VHS, né? Outra coisa que é Fita de vídeo. Fita de vídeo, porque assim, como é que você acertava anime? Internet era discada, muito lenta, para baixar uma música era tipo 1 hora, né? Baixar uma música, né? Uma música. Porque ontem eu fui subir um vídeo de 30 minutos, ele ficou renderizando 1 hora. Beleza, tô subindo uma plataforma que milhões podem assistir. Não, o contrário, que era... Uma qualidade alta, né? Isso. Era... A gente tá falando do contrário. Eu baixando algo para uma pessoa. Já era demorado 1 hora, uma música. Não tem condição. 25 anos no mundo de tecnologia é uma eternidade, né? Eu me lembro muito bem na estreia do Senhor dos Anéis 1, lá no antigo São Luís, do Iguatemi, que era assim de São Luís, né? Do Iguatemi, um amigo meu lá da praça, Portugal, levou... Qual era o ano? Eu acho que foi 2002, se eu não me engano, 2001 ou 2002. Ele levando um MP3 player que cabia 12 músicas. Era como se toda a trilha do Senhor dos Anéis. Era o cara que tinha acesso e era um negócio assim surreal, né? Então, 25, a gente passou por muitas transformações, além de culturais, tecnológicas, né? Então começou com a gente distribuindo VHS, só que o VHS era caro. A cassete não, fita cassete, porque só tinha música, não tinha vídeo. Era né? era o VHS. A fita cassete o pessoal até já conhece porque virou um símbolo, né, de retrô e tal, mas a VHS entra aí, editor, coloca aí. Uma VHS e aquele barulho infernal que a gente... Gente, internet discada, meu Deus. E espera da meia-noite, né, contando os segundos, que era um pulso só. Porque depois da meia-noite pagava só uma taxa. Uma taxa. Aí, então, para ter acesso a VHS era caro. Porque era o seguinte, como é que funcionava? Grupos de fãs em São Paulo, porque São Paulo tem uma comunidade japonesa muito grande, né? A maior quantidade de japoneses fora do Japão é em São Paulo. Eles pegavam os animes em japonês e legendavam. E gravavam os VHS. Que legal. Só que era muito caro. Então eu comprava uma série, você comprava outra, a Lívia comprava outra, e aí a gente trocava. Na Praça era troca. Ah, tu tem qual série? Eu tenho essa. Ah, eu tenho essa que eu quero. A gente ficava trocando. E a gente vamos criar um evento para passar esses animes. Ah, legal. Era basicamente uma exibição. A primeira edição foi em 2001, no auditório da Biblioteca da Unifor.
para 250 pessoas. Né? E a gente exibia essas animações. Aí começou, ano a ano, crescendo. O SANA antigamente era uma sigla, que significava Super Amostras Nordestinas de Anime. Olha aí, É eu uma nunca sigla. soube disso. Aí a gente, com o tempo, foi agregando muitos outros nichos, a gente virou um nome próprio, né? Sana. E que é uma personagem de um anime. Sana é uma garota, personagem de um anime. Isso eu não sabia. É. Muito legal. Não que eu tenha que saber, porque eu sou uma leiga E aprendendo, o nome do né? anime é Kodomo no Mucha. Nome bem... Coloca aí o lettering, editor, para que a gente possa procurar, né? Tu sabe a tradução? Não. Talvez nem seja, talvez seja uma palavra... E então aí foi que começou esse bem despretensioso. Então todo mundo era muito adolescente. Só que o grupo que foi se juntando em torno do Sana, por também coincidir com o alinhamento planetário. Eu estava fazendo contabilidade, aí tinha um fazendo engenharia, outro fazendo economia, outro fazendo administração de empresas. E acabou, publicidade, acabou gerando um grupo, cada um tinha uma expertise. E acabou formando um grupo de pessoas que, com o passar do tempo, levou a expertise do campo profissional para o evento. Olha aí. Né? Olha aí como a contabilidade. Tanto é que eu era, por causa da contabilidade, eu era o financeiro, eu era um cara muito de bastidor, né? 100%. Eu era o nerd clássico, né? Do final dos anos 80 e dos anos 90. Mal abria a boca. Usava óculos. Usava óculos. Ainda uso. Hoje em dia usa Depois, óculos, gente, óculos, não é? né? Depois E a olha, gente... juventude, o nerd de hoje é o rico de amanhã. Tá? Então, você que dá trabalho, amigo, sinto Que muito, sofre mas bullying. Você vai pedir, se você dá trabalho hoje na escola, você vai pedir emprego pro nerd de amanhã. Então, Não façam nem bullying com os nerds, não vale a pena. repense. E hoje a cultura pop tá mais mainstream, né? Então, eu até costumo falar que quando eu era adolescente, eu tava num duplo armário, né? Da minha sexualidade, porque eu sou gay na época no interior do Ceará. Impensável. É impensável. E ser fã de cultura pop. É estranho mesmo. Era um segredo a 7 chaves. Se o pessoal do colégio descobrisse que eu assistia Pokémon, ia ser... Tinha que ser vaqueiro. A habilidade do Daniel era ser silencioso. Então eu era um nerd clássico dos anos... Final dos anos 80 e dos anos 90. Eu era um cara muito tímido, né? Não tinha vergonha de falar em público. Então, no começo do Sana, essas minhas características me faziam ser um cara muito de bastidor. Com o tempo, né, a vida vai colocando desafios, a gente vai ter que se adaptar. E o Sana, para mim, tem essa importância não só de transformação de vida, mas de pessoal também, porque hoje em dia eu consigo estar aqui no podcast falando com vocês, coisa que, para mim, se falar só, daqui a 20 anos vai estar na tribuna da Assembleia Legislativa fazendo discurso. Impossível. Jamais. Não, isso não é pra mim. O Dani, eu descobri assim, eu não tinha óculos, eu não sabia o que estava acontecendo. A gente foi falar do projeto de visão para inclusão e o Daniel relatou. Aí eu descobri que tu teve problema de óculos, o Juan teve, a Isa teve, naquele dia. Eu vim usar óculos já no 3º ano, eu passei o 2º ano Olha aí, inteiro. como é que ele... Eu não tinha não como, porque meu grau era quase 7. Eu passei o 2º ano inteiro sentado do lado do colega para anotar o quadro, que eu não queria usar óculos para não sofrer bullying. Cara, era mesmo. E eu só usava na hora da aula e ainda usei aparelho, porque o seu aparelho também. Aí era assim, né? Era o aparelho e óculos. Só que o aparelho, quando eu usei, já era modinha e tal, mas o óculos junto com o aparelho era proibido. Era proibido. É quase um tabu, né? E hoje eu acho o máximo, porque as meninas... Eu tenho uma sobrinha de 13 anos que ela anda maravilhosa de óculos, ela adora usar óculos. É um elemento da personalidade hoje em dia, né? E é muito massa, essa geração é muito mais livre que a gente, muito mais. Assim, tinha uma coisa que antes tinha os padrões, ainda tem padrões de beleza, obviamente, mas assim... A sociedade hoje, ela estimula, embora haja muita cobrança por padrões de beleza, mas ela estimula também os diversos padrões. Então, no meu tempo, quem era muito magra era... quem era alta era girafa, quem era baixo demais era anão, quem era... Olivia Palito. Quem era gordo era... né? Aí vai. Por aí vai. Ou seja, você tinha que estar no meio termo de tudo, que
Isso não Você acaba se existe. anulando, né? Isso Isso não é a existe. anulação Então, completa. Então, assim, hoje eu acho que isso também é muito fruto também dessa cultura pop. Sim, Porque você pega várias nuances, né, da sim, cultura e tem... Hoje você vê representatividade negra na cultura pop, sim. você vê representatividade oriental. Eu me lembro de tem uma amiga japonesa que veio morar aqui, ela é filha de japoneses, né? Ela é de São Paulo. E ela foi pro interior do Ceará, ela estava descobrindo autógrafo. Não, no interior, né? Porque as pessoas nunca tinham visto um japonês na vida. Então, assim, hoje não tem mais, né, isso, gente. Isso não faz tanto tempo, não. Isso faz uns 10 anos. Pouco mais de 10 anos. Então, voltando para a linha do tempo que eu prometi, então eu vou ter que ter elementos para fazer essa linha do tempo. Então, a gente estava aí na Unifor fazendo um encontro já para 200... Uma mostra de vídeo. Que todo mundo foi, gostou. Aí você via aí, que legal, eu nunca tinha visto esse anime. Aí aparecia lá todo, que legal. E depois dali, vocês se encontravam na Praça Portugal. Continuava. Todo sábado. Já era anual o evento ou essas amostras eram mais... A gente acaba fazendo mais por ano, como era mais simples, né? Era só juntar. A gente fazia eventos só para exibir algo específico. Por exemplo, em 2002, o Cavaleiro do Zodíaco voltou. Né? Aí teve a nova saga. A gente fez um evento só para passar a nova saga do Cavaleiro do Zodíaco. Né? Saiu um filme do Cavaleiro do Zodíaco, a gente pegar no São Luís do Centro a exibição desse filme. Né? A gente fazia muito evento especial de acordo com a série que estava no momento. E vocês foram percebendo que as pessoas eram abertas a contribuir dando espaço? Inicialmente era muito complicado. A gente está falando de 2003, por aí? Entre 2001 e 2003. Tá. Em 2003, quando a gente foi para o centro de convenções, já pegou um ar de mais seriedade. Entendi. Né? Uma convenção, uma coisa que começou a criar corpo. Né? Até era o centro de convenções antigo. É como quem disse, se eles estão ali, Isso. alguém... É importante. Isso. Até então era mais assim, na Unifor, porque era na Unifor. Uma das fundadoras do Sanaís, que hoje mora no Japão, o pai dela é professor. Então, o pai dela articulou a liberação do auditório. Então sempre tem alguém ali, como tu diz, é quase uma conjunção de planetas. Isso. E é assim, na verdade, aproveitar as oportunidades. Sim. Vocês já eram todos, tipo, tu era da UES, estava ali com pessoas da Unifor, tinha gente da UFC, tinha gente do IFCE, tinha gente que estava na escola. Nesse tempo era Cefet. Cefet. Então o que acontece? Porque se você fica só nos seus pares, é como quem diz assim, o publicitário, ele pode ter a criatividade dele, querer fazer uma campanha, mas se não for um cara da administração, da contabilidade, dizendo, mas isso é possível fazer. Você sabia que é possível fazer? Porque um evento desse custaria, em média, R$100. No mínimo, se cada um der R$4, assim, sabe assim? Hoje são valores maiores, mas eu digo, a diversidade te permite inserir elementos que você torna possível as coisas. Que hoje em dia tem muita palavra para isso, mas tem gente que fala assim, aumente os seus inputs, né? O povo da tecnologia sabe mais o que é, mas o povo da humanas não sabe tanto. Aumente os inputs, que você melhora os seus outputs, sei lá. Tenha mais referências para ter criatividade. Ou tenha mais amigos, uma rede ali de amigos. Quando você tem uma rede de amigos em prol de algo, você cria uma organização. Aí vocês criaram uma organização jurídica, digamos assim, contábil, logo ou demorou também? Demorou 5 anos. Então vocês ficaram ali, fazendo os eventos. Mas essas mostras não eram o Sana ainda. Era Sana. O nome? Era o Sana desde o começo. Era o Sana já, desde o começo. O Sana 1 é esse da biblioteca da Unifor. Aí teve o Sana Especial, que foi esse que a gente fez a exibição do Cavaleiro do Zodíaco Novo. Teve o Sana 2. O Sana geralmente era em dezembro. O que a gente colocava 1, 2, era em dezembro. E começou também outra conjuntura. Junto com o Silvio, que foi o primeiro patrocinador que patrocinou com revistas, né? Ele deu revistas, né? E a avó de um dos fundadores, que é o do Ricardo, que está até hoje, deu uma placa de captura. Que a gente ia pegar o VHS, colocar no videocassete, ligar no computador e capturar para colocar, para gravar e passar no projetor. Então isso era uma tecnologia externa ao padrão hoje, que é uma tecla. Total. Era totalmente analógico e assim... Aí dentro do grupo tinha estudante de jornalismo, que a Diana também é uma das fundadoras. Eu trabalhei com a Diana. Diana Vasconcelos, né? A gente também. Fundadora do Sana,
Aí quando ela estava na Câmara, era uma das homenageadas, só que ela teve uma viagem para fazer ontem. E já faz muito tempo, tipo 2007, 2006, né? A Diana ficou no Sana até 2013, eu acredito. Então, nós trabalhamos juntas no G1. ela trabalhando na Verdes Mares, na Globo. E isso também acontece, Sim, porque... ela era estudante de jornalismo, então ela já cuidava da comunicação, né? Então tinha estudante tinha o Ives, que era o cara que fazia essa gravação, que era o cara da TI, que fazia TI. Tinha mais habilidade nisso. Já tinha. Então, assim, realmente foi um alinhamento de pessoas que tinham em comum o gosto, né? Todo mundo gostava de anime, gostava de games, tinha um gosto parecido, mas com habilidades completamente diferentes. Isso é muito legal, porque foi isso que deu toda essa estrutura, né? Essa, como é que eu posso dizer, essa possibilidade de expansão, Sim. né? Porque se tivesse só pessoas da comunicação, ou somente do direito, não, né? Então isso aí, esse quebra-cabeça, né, foi fundamental aí para... Isso ficou no nosso DNA, porque hoje em dia todo mundo é muito bem-vindo, assim, a gente não tem, não é parâmetro, tem que ter pessoa X, Y, Z, não, cada um com seu tanto seus gostos pessoais como suas habilidades são bem-vindos, né? É um grupo muito heterogêneo, Sana, no dia são quase 300 pessoas, né? Então é muita gente, de muitas gerações diferentes, 25 anos, aí já tem os mais velhos, tem os mais seniors, aí tem, né? A galera Daniel, o Sana de hoje tem mais gente na estrutura organizacional do que cabia no primeiro auditório que vocês foram, que foi o da 250 pessoas. Mais, Diretos, né? Fora os serviços indiretos. Aí é quase 2.000 pessoas, né? Então, assim, essa conjuntura foi muito única e também deu certo quando a gente foi criar a entidade. Como ninguém tinha planejamento, isso vai virar uma indústria, vamos virar um evento grande, então vamos criar uma entidade, uma fundação. Porque todo mundo dá seu período de contribuição, depois segue a vida, a entidade está lá, chega novos dirigentes, continua o barco. Ela né? seria viva, né? Seria viva. Porque se fosse uma empresa, ninguém vai fazer isso com A empresa é um capitania, né? Alguém tem fundação, já foi a Fundação Nipônica? Em 2005. Aí por isso esse nome, né? Fundação Cultural Nipônica Brasileira. Porque no período quando a gente fundou, o anime era a coluna vertebral do Sana. Era basicamente o mundo girava em torno do anime. Era a cola, né? Então, o K-pop chegou em 2009, por exemplo. Então já foi... Até quando eu fazer um pitch, alguma coisa fora do Ceará, aí fala o nome da entidade, a pessoa tem colônia lá, tem muita coisa. Não, que a gente... Tem vontade, tem gente que gosta. E é engraçado porque o K-pop, ele sempre esteve ali, só que agora ele tá cultura de massa mesmo, Sim, assim, você vê hoje as minhas sobrinhas de 12, 13 anos, gente, é muito assim, consome como no meu tempo, a Avril Lavigne. Era mais norte-americano, né? Europeu. E hoje até tem a Ariana Grande, né? Que continua, né? Continua, mas assim, pau a pau ali. Tem os nichos, né? BTS e Blackpink. É os que a gente vai dizer, depois o pessoal aí vai dizer, tá por fora. Tá por fora, não sou mais. Esses são os maiores, né? O maior masculino e o maior feminino, né? Aquele New Kids on the Block, que era o que é americano, né? Não, o New... Eu não sei, gente, não adianta. Now United. Que é uma misturona, é mistura entre os E países. K-pop no Sana. Porque o Now United não tem representante da América Latina, não sei o quê. Exatamente. E K-pop no Sana, cada setor no Sana tem um apaixonado e especialista. O K-pop é o Thales, né? Então pode convidar. Ei, Thales, super aplaudido. Thales, viu? Venha pra cá. Favor. E eu também queria, quem tiver dica aí, quem estiver aqui no estúdio assistindo, conversar sobre geopolítica em relação ao K-pop. Porque não é à toa, assim, a Coreia, como é um país muito pequeno, a única coisa que ela consegue exportar do ponto de vista de construção de narrativa e tudo, a cultura deles, como tu disse lá no começo, é uma cultura muito heróica, né? Assim, que você cria uma identificação, cria comunidade. Aí quando cria comunidade, cria base de fã. Quando cria base de fã, cria os apaixonados. E a cultura coreana, ela tem uma peculiaridade. A Coreia, quando terminou a Guerra das Coreias, ficou muito destruída num país completamente arrasado, né? Era uma plantação gigante de arroz.
Era isso, era a Coreia do Sul. 1950 era isso. Eu achava que eu ia chamar um convidado pra falar de geopolítica, mas é ele mesmo, viu, gente? É agora. Não, e assim, começou com o Japão, que realmente teve muita força. A gente sabe disso pelos Mas K-drama, foi- né? Mas foi evoluindo porque, assim, hoje, economicamente, por exemplo, a China é muito mais forte. Sim. Mas do ponto de vista cultural, a Coreia, ela conseguiu não desbancar, mas assim, concorrer com Hollywood, É por porque a exemplo, né? Coreia, a cultura na Coreia faz parte do plano estratégico do país, né? Então, o país investiu muito em educação. No começo, nos primeiros momentos, a Samsung, o que era a Samsung? Era uma cópia mal feita da Sony. O que era a Hyundai? Era uma cópia mal feita da Honda. E eles copiavam muito do Japão. E hoje, a Samsung é referência, a Hyundai é referência. Só que o mais louco é que o leigo não sabia. Tipo, tu ama isso desde os anos zero, né? Desde os anos 2000. Ou antes até. Mas, assim, né? Essa perspectiva eu vi em drama, como é que drama? Em doramas antigos, né? Aqueles doramas históricos. Sim. Aí você nunca ia saber que o Japão tinha essa briga ferrenha com a Coreia. Ferrenha. E você Inclusive, viu... o dorama é japonês. Se você chamar de dorama pra uma pessoa que Tem que falar como? K-drama. Pronto. Ó, e porque o coreano sente isso na pele, Sente. por causa das guerras. Sim. Aí quando ele diz assim, pois agora eu vou fazer um plano estratégico aqui, não é só eu ser a cópia. Porque se fosse só o financeiro, se a cópia estiver dando dinheiro, não, ele quer superar. Sim. Ele não quer ser comparado com o Cultural, japonês. Ele quer, tipo assim, ou eu vou ser igual ou melhor, então não me compare não, que eu vou... Tanto é que vamos falar, a cultura na Coreia, ela faz parte de uma estratégia de governo de geopolítica. Então, eles têm um agente chamado COCA, com K, COCCA, COCA, que é um agente de fomento, inclusive já participou do SANA, Que legal. né? Que eles realmente, porque assim, eu comparo muito o coreano, né? Assim, o coreano tem o modus operandi de trabalho do oriental, mas acaba esse negócio de americano. Ah, tá. Então a Coreia é muito mais aberta, muito mais fácil. Eu, como negócio com o japonês e com o coreano, a diferença é Percebe, brutal. né? Porque o japonês ele é muito fechado. O Tradicionalista. mercado interno o mercado japonês para ele se auto-resolve. E vão sofrer já. Então, eles estão acordando agora. Eu fui até para uma rodada de negócio lá na Fundação Japão, que eles estão percebendo assim, a gente está perdendo terreno, né? Porque a Coreia é muito rápida, é muito ágil. E é assim, eu acho que eles copiaram um pouco aquele modus operandi da Guerra Fria. Sim. Como é que os Estados Unidos, digamos assim, venceu a Rússia, né? Mal comparando, né, gente? Não vão, pelo amor de Deus. Colocaram... Foi exatamente pela propaganda, né? Então, assim, a Coreia... Por isso que o nome era Guerra Fria, né? e assim, a Coreia, Era de ela narrativa. tá exatamente replicando essa estratégia tipo assim, fazendo as pessoas consumirem sua cultura e ao mesmo tempo... Sendo globalizado. O norte-americano, a gente passou muito tempo, a gente realmente, o que era legal era consumir, Sim. o que era, né, falar inglês, Que é o famoso enlatado, né? os enlatados, E assim, e hoje até a moda, a Coreia tá Sim. moda, A linguagem completa, 360. beleza, padrões de beleza, gente. É. Eu que assisto direto assim, antes, eu vejo claramente, eu que sou uma pessoa já, né? Como é que eu posso dizer assim? Entende a cultura de massas, né? Não, Com personalidade já formada. já estudei comunicação, além de tudo, mas assim, já com personalidade formada, eu percebo como o meu padrão de beleza mudou, por exemplo. Entende? Assim, então são coisas que, de fato, isso mexe com o cérebro humano e eles realmente fizeram isso daí e tá funcionando, né? E como eu vejo desde o começo, como movimento cultural, o K-pop, quando entrou no Sun, era um concurso de dança. Em 2009. 2009. E aí você viu o concurso de dança, era bem nichado, muito nichado, foi crescendo. E antigamente os grupos de dança iam assim, quase com roupa paisana. Aí começaram a estourar os grandes grupos, né? Blackpink, o BTS, e aí deu uma explosão. Performance. Aí furou a bolha. E o concurso K-pop é tão grande que tem que ter eliminatória, porque se colocar tudo dentro do evento não dá tempo. A gente criou um palco só para K-pop, para ter as finais no palco principal, que é o Art Fest, porque de tanta demanda que tem. E você vê, os grupos
caracterizados, as coreografias cada vez mais bem trabalhadas, e aí foi nessa crescente. Mas quando o dorama estourou, aí é a segunda onda. Eu acho que mistura também o Queremos poder. dorama no Sana. Veio a segunda onda. Porque até minha mãe hoje é fã de dorama. Ela só assiste novela coreana. Ela não assiste mais TV aberta. E eu vou te dizer, eu sou uma consumidora, nossa, vai quase pra uma seita isso, gente. Você não consegue... A gente tá brincando. A gente tá brincando, porque né, a gente é dessa seita. A gente tá brincando. Não, é quase uma seita, gente, isso contém ironia, né? Mas assim, é que os streamings, eles têm um algoritmo. Então Sim. você assiste um, Sim, aí ele aparece entende. o segundo. Hoje, quando eu entro no meu perfil lá no Netflix, é coreano de cima a baixo, entende? Então assim, Sei. e aí, é como eu estava dizendo assim, você até muda os seus padrões, Sim. assim. E são coisas que para a cultura brasileira é tão interessante que até a relação entre eles, tipo, não tem aquele, né, aquela coisa sex appeal, né? É uma coisa mais Indireto, olho no olho e tal. E isso também fez com que atingisse um público 40 a mais, Sim, né? sim. Assim, eu vejo que tem jovem, mas tem muita gente 40 50 mais, Gente, 60 mais. eu comecei a ter assuntos com as minhas tias de 70, de 80 anos, que eu nunca tive. Antes era assim, oi, tudo bem, como é que está na faculdade, como é que está no trabalho? E aí encerrava o assunto. Hoje a gente fala sobre, o personagem, já assistiu o dorama tal? Não assisti ainda, vou anotar na minha listinha aqui. Gente, isso também é muito bacana. Sim. Também, porque é uma invasão, né, cultural, mas assim, é muito legal porque também é uma ponte, Sim, né, entre gerações. E como eu falei, a Coreia, ela teve a humildade de pegar o que o Japão fez de bom culturalmente e os Estados Unidos fez e juntar e criar o próprio estilo de cultura, né? E uma coisa que o Japão faz muito bem e a Coreia fez também, melhorou ainda, é a questão de linkar toda a cadeia, né? Moda, música, tudo nos produtos culturais, né? Então, quando o dorama estourou aqui, o K-pop e a música coreana teve uma segunda onda também, porque as músicas são as músicas dos grupos, né? As trilhas sonoras dos doramas são dos grupos, como no anime, o J-Rock é só as bandas japonesas, né? Então, esse ecossistema que é interessante que o Brasil não faz. Por exemplo, você não vê o Roberto Carlos cantando a abertura, né, de ter um CD só com músicas da novela e tal. E outra questão da Coreia é que... Isso tinha nos anos 90, Não, né? 90 Mas tinha. não... Mas era uma música, uma coisa assim, não é, por exemplo, o Roberto, lá na Coreia e no Japão, os artistas têm contratos com os estúdios que tem contrato com os estúdios de animação, no caso do anime, e com os estúdios de filmagem dos doramas. Então, É uma cadeia, né? Então, assim, o artista X é do meu estúdio, todos os doramas desse outro estúdio de TV, ele vai estar participando, ou na música de abertura, no encerramento, ou uma música de meio de série. Então, ele é um artista contratado duplamente, né? Então, isso leva junto as duas cadeias produtivas, né? Por isso que cresce muito rápido. E tem um detalhe também que é a questão da qualidade. Tipo, os artistas coreanos, o que eu observo aqui, vamos supor, eles dançam, eles podem até fazer playback, mas assim, eles sabem tocar mais de um instrumento, eles cantam em outras línguas, eles têm essa coisa que você falou antes, né, a questão da educação, que de certa forma chega a ser até cruel com a juventude até porque que tá mistura, nesse nicho até porque lá, mistura né? com a cultura asiática, que já é muito disciplinadora. Já né? é muito rígida, né? É. Então, assim, a pressão, né? Houve muito grande, recentemente algumas Histórias que vazaram. histórias, né? De jovens realmente que, enfim, né? Que sucumbiram. Sim. Então, assim, mas ao mesmo tempo tem o lado bom e tem o lado ruim, né? O lado bom é que eu vejo que eles, por exemplo, tem um artista, Chanyeol, desculpem se não é assim que se pronuncia, mas mais conhecido como Nunu, né? Que ele é de um grupo
inclusive um colega até recentemente, né? Não tão recentemente, mas veio a falecer. Ele é um astro de K-drama, ele toca, ele canta, ele dança, enfim, assim, é aquela coisa, aquele exemplo do artista completo, né? Assim, como você falou, a cadeia ela não tá só no negócio, mas tá na formação mesmo, né? Mas eu acho por isso que tem tanta aderência aqui com a nossa cultura brasileira, porque como a gente não tem esse peso cultural que o Oriente tem, a gente consegue só assimilar o lado positivo. Né? E como a gente já tem culturalmente, a gente são pessoas que se comunicam bem, que fala, que abraça, então a gente consegue só absorver essa parte boa, por isso que é tão popular, né? Inclusive minha mãe, dia desse que ela falou, ó, eu tava começando a ficar em depressão, quando eu comecei a assistir os doramas, eu comecei a melhorar, porque aquilo foi me dando as histórias bonitas, história de vida, então para a nossa cultura, é muito bom porque a gente absorve muito a parte positiva. Lá no Oriente, como eles são muito focados, então fica muito rígido no padrão de beleza. Você tem que entregar aquilo. Mas isso não é só na cultura, eles são assim no trabalho, na educação. No Japão, o governo... No esporte, né? No Japão, o governo tem projetos para incentivar as pessoas a se aposentarem. Porque lá as pessoas trabalham até morrer literalmente no trabalho. Quem contou um dia desse um negócio de família mesmo, foi o Yuji, tu lembra do... Sim, do PlayStation. Do PlayStation. Aí ele dizendo assim, que ele lembra da época da infância dele, que ele descobriu que o fim de semana não trabalhava. Algumas pessoas não trabalhavam aqui no Brasil, né? Porque o pai dele, japonês, ele foi criado na cultura, mãe e pai japonês. Aliás, só pai, a mãe não é japonesa. Mas ele disse, gente, eu lembro da época porque ele também trabalhava muito. Ele também trabalhava muito. Então, que ele era do SBT. Né? Apresentador da... Aí ele disse que isso também deu um cansaço nele. Sim. Porque ele trabalhava muito por conta de ser TV. Aí no Brasil a TV tinha essa história de grandes jornadas, né? E um pai japonês que não achava estranho. Mas isso tudo tem lado bom e lado ruim, né? Qual é o lado positivo deles ser tão focados? A Coreia deixou de ser uma plantação de arroz e ser um país de ponta. O Japão, destruído na Segunda Guerra, hoje é um dos principais países do mundo, em né? pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo. Então, eles realmente são muito, muito, muito focados. E o lado bom trabalho com o Oriental é o seguinte: eles são muito honestos, são muito diretos. Então, se ele vai falar que tá tal hora, tal dia, o contrato é um mero papel. Quando você já tem artistas japoneses que eu já tenho uma intimidade que a gente nem contrato mais faz, é só mesmo troca de e-mail, porque e artistas grandes, porque eles cumprem o que falam, você não pode ter certeza que eles vão cumprir. E tem uma coisa que eu acho que a sua mãe vai... Como é o nome da sua... Jacinta. Dona Jacinta, um beijo. A senhora pode vir aqui, a gente pode conversar sobre dorama aqui o dia todinho, viu? Eu tô super aberta. Não sei se eles vão ter paciência não, mas a gente conversa. Que eles têm um respeito pelos mais velhos, né? Há uma coisa assim de família que tem um lado, como a gente está falando, né? Tem um lado ruim, que há ainda um machismo, a mulher, ela pertence à família do homem, tem algumas coisas que não são legais mesmo, e a gente, né, tem que também pontuar isso, porque a gente não precisa consumir o que não é legal pra gente, né? Mas, assim, essa questão do respeito pelos mais velhos, né? A civilidade, porque hoje a gente precisa muito dessa civilidade, né? Não tô nem falando só de educação, de instrução, mas é a civilidade na rua, né? De você bater em alguém, desculpa. Outro dia eu estava com o meu marido no shopping e aconteceram duas situações por falta de civilidade, né? Eu entrei numa fila, chegou um rapaz desse tamanho aqui e começou a ficar assim, ó. E eu não estava entendendo, né? Chegou a minha vez, ele passou na frente, eu disse, eu estava na fila. Ele, não, eu estava na fila, eu só saí porque o vendedor me chamou, não sei o que. Eu digo, olha, ok, eu não vou fazer... Mas eu fiquei me tremendo de raiva, por quê? Porque ele podia ter dito assim, eu estava na fila. É uma sociedade que está tornando comum não pensar no outro. Não, e ele podia ter dito assim, ó, eu estava aqui na fila, tá certo? Como é que eu ia saber que ele estava na fila? Pra mim, ele chegou depois de mim.
Então, assim, eu não furei fila. Mas na cabeça dele, eu entrei na frente dele. Quer lascar a Gente, Gisele a fazer essas coisas, ela fica eu irritadíssima. fico com furar fila, né? Aí tem hora que eu digo, Gi, Gente, aconteceu isso, e eu já- percebi. E parece uma coisa, porque eu sou... Aí quando eu tô com ela, eu falo assim, ó. Parece que atrai, né? Aconteceu isso aí contigo, eu percebi, mas nós não estamos podendo agora fazer essa civilidade. Porque a gente tá atrasada. Aí ela, Não, mulher, eu vou deixar pra lá. mas outro dia... Mas assim, vou deixar pra antigamente lá. eu fazia confusão. Confusão não, mas era assim. Aí, quer dizer, o cara... Aí eu disse, gente, você é um mal educado. Eu disse... Aí veio o vendedor, não, vem aqui. Eu disse, olha, não, a questão aqui não é eu ter que esperar 5 minutos. Ok, eu espero a minha vez. Foi só porque, primeiro, ele começou a me Ficou empurrar. chateada. Por que ele não disse, ó, amiga, eu tava aqui na fila, Ei, eu teria dito à Gi, vontade. Tem uma coisa tão legal no Sana que eu não conhecia, nunca tinha ido, e eu disse, ai, Daniel, me dá uma oportunidade de eu pensar um pouco do brand. Eu querendo usar minha criatividade pra alguma coisa, né? Eu vou na Aí, próxima também pode por ir. propósito. Aí ele, pode olhar aí, se você tiver alguma sugestão legal e tudo. Daniel é incrível. Aí eu, beleza, aí eu que estudando Sana, vendo dia, tarde e noite. Daniel, essas filas são muito grandes. Lívia, né? No nosso meio, a fila faz parte do evento. Esse cara, que legal, né? Olha, eu vou fazer Fala, conta aí como é, o pessoal uma palavra vai... bem grande, seja coreano, não fure fila. É. Mas no mesmo dia, assim, menos... Eu estava numa loja aqui, olhando uma coisa, e uma pessoa tentando passar aqui atrás de mim. Aí o Thiago disse assim, dá licença aí pro rapaz. Aí eu disse, eu dou. Aí dei, né? Aí ele mesmo disse assim, as pessoas não têm dificuldade de falar, ele podia ter dito assim, ó, com licença. Como é que eu ia saber? A pessoa fica calada, tentando empurrar. Gente, vamos nos comunicar. Se fosse de o seu forma Lunga, civilizada. dizia, não tem olho nas costas. Né, não? Daniel, fale das filas. Gente, achei muito legal. A galera vai fantasiada. E a gente mora no Ceará, tá? A Coreia tem calor também, Tem, ó. mas tem aquelas... A estação é cultural das feiras de cultura pop, fila, né? É cultural. Já tá ali começando o envolvimento, né? Faz parte Já já gosto, pego a fila, não tenho problema com filas. É óbvio que a gente tem uma preocupação muito grande por causa de quando tá muito quente, né? Ou tá chovendo. Então a gente tem sempre o plano B de abrir o portão mais cedo e deixar o pessoal no foyer do centro de eventos que tá com ar-condicionado e tal, e deixa o pavilhão fechado. O evento tá programado para abrir meio-dia na sexta-feira. A gente começa a abrir 10h30, 11h para deixar eles lá no... Daniel, o contador e o organizador do evento falando, tudo bem, mas eu tô falando assim, histórias legais. Tem alguém que se conheceu em fila? Tem. Cara, vamos trazer o pessoal, Tem. os talentos do Ceará. Vamos conversar com eles? E antigamente, no centro de convenções antigo, que a gente não tinha disciplinadores, né? Que é aquela grade. Organizador. Era a gente mesmo assim, de mão dada, corrente humana. Porque sabe? precisava. Tipo, eu não sabia que ia vir tanta gente, vem aqui. Isso, é. Que legal, cara. E a gente, né, só pra gente fazer aqui, terminar a linha do tempo, ele foi crescendo de forma vocês foram crescendo conforme a demanda, né? Isso, conforme a demanda. E esse crescimento veio junto com a nossa maturidade também como pessoas e profissionais. Então casou bem também, outro alinhamento, o crescimento junto com o nosso crescimento pessoal. Né? Porque eu com 18 anos, que eu sempre fui o tiozão do grupo, né? Ai, foi? Eu era muito maior de idade no começo. Porque, gente, ele desde pequeno gostava, então tinha que extravasar a cultura pop aí. Então, esse crescimento veio a gente não tinha condições de montar uma feira do tamanho que o Sana é hoje, 20 anos atrás, de jeito nenhum. De tudo, né? E é por Financiamento. e é por isso que é tão sólido, né? Porque foi passinho por passinho ali. Até o nosso mercado também de economia criativa, né, Daniel? Sim. Uma vez a gente conversou sobre isso, que o mercado, tipo, São Paulo é muito grande, não dá pra comparar com Fortaleza. É. Acho que o que vocês fazem aqui numa cidade... A gente é uma cidade grande, mas Nordeste, Sim, tudo, sim. chega diferente a possibilidade de fornecedores, Sim. né? E também a questão mesmo do próprio investimento da indústria. A indústria é gigantesca, é uma indústria bilionária, né? Tanto a do geek como a do gamer. Só que hoje eu entendo, o ticket médio daqui é mais baixo, né? Vai falando no linguajar mais técnico. Então, a empresa vai investir quantos reais, vai ter o retorno de quanto. E é outro DNA de vocês, que é tentar que o ticket realmente seja acessível. Isso, A gente tem hoje um ingresso de feira do nosso porte mais barato do Brasil, né?
A gente custa um terço do valor do ticket que uma feira do nosso porte deveria custar. E tem um Guia Ação, que é um projeto que leva jovens de baixa renda para o evento. Né? Leva 30 mil jovens por edição. Então, assim, só que qual foi a estratégia da gente? Ficar muito grande para ser ignorado. Entendeu? Então a gente foi crescendo com apoios institucionais, a gente criou um modelo de negócio único. Não tem, o modelo de negócio do Sana não tem paralelo, porque a gente teve que se adaptar com o que tinha na mão e criou um modelo de negócio próprio. E sem querer fugir do nicho, porque além tudo, virou um negócio social, um negócio economicamente viável, mas o DNA é estar no nicho. Não é simplesmente porque eu faço forró, aí é a banda do momento, Isso. não. Não é uma coisa, é isso que eu digo assim, foi se solidificando, porque de qualquer maneira, tá há muito tempo se sustentando, né, nesse nicho. Sim. Mas essas inovações, né, que vocês colocaram, isso é muito bacana. E aí eu queria pontuar duas coisas. Uma, como é que chegou nessa necessidade do social, né? Como é que se chegou nesse projeto social? Porque hoje o Sana, ele é um projeto social Sim. de inclusão cultural, isso é muito legal, né? E a questão também como é que vocês se sustentaram com outros produtos ao longo do ano, Sim. né? Fala um pouquinho desse lançamento que vai ter aí, do filme. Começou com o seguinte, no começo do Sana até 2015, o nosso referencial era os eventos de São Paulo, Rio-São Paulo. A gente olhava muito o que eles estavam fazendo e tentava mimetizar aqui de acordo com as possibilidades dentro da nossa realidade. E assim foi. Até um período que a gente começou a receber muita demanda de escola pública, né? A gente recebeu e-mail de professores dizendo, os alunos estão falando do Sana, a gente quer levar. A gente foi na Secretaria de Educação, começou a criar um projeto piloto, que levou 600 alunos em 2016. E foi um sucesso muito grande, foi crescendo, escalonando, e a gente começou a perceber o seguinte, a gente não é só mais um evento de entretenimento, a gente tem uma responsabilidade. Eu comecei a ter contato com esses alunos que eu vi, eu não tinha noção, sendo bem sincero, mas ao conversar com eles eu vi o impacto que aquilo tinha pra gente. É tão comum, né, um dia no centro de eventos. A tua demanda foi ao contrário, eu gostava muito, a gente criou esse Isso. evento. E depois, as pessoas que já gostavam disso tinham um lugar para olhar. Isso. E vocês eram esse lugar. E aí a gente viu que, aí começando aí com um projeto social, o Geek Ação, aí eu ia fazer o vídeo do Geek Ação com alguns alunos, o Cinegrade falou, a primeira vez que eu vim foi para esse projeto. E eu me interessei por audiovisual por causa disso. Então isso... Reverbera. Isso não é só aquele dia, isso também vai gerar um interesse, abre caminhos para a pessoa definir o que vai ser, carreiras. Perspectivas, né, para uma juventude que hoje às vezes não tem tanta, né, diante da nossa realidade, né, social, socioeconômica. E às vezes assim, não tem, abre a mente mesmo para aquele jovem que está naquele ambiente, às vezes um ambiente familiar difícil, né? E chegar lá naquele mundo abre a perspectiva, né? Você vê, tem mais coisas, o mundo tem mais coisas. Então acabou gerando que, primeiro, a gente viu, a gente tem uma responsabilidade. Então vamos começar a trabalhar essa responsabilidade. A gente começou a aumentar as parcerias institucionais e hoje chega a 30 mil jovens atendidos pelo Geek Ação. Em cada parte. Em cada parte, são 60 mil jovens por ano. E a gente pensou assim, beleza, mas e depois do Sana, o que é que a gente faz? Né? E aí que eu comecei a pensar que a fundação não é só a produtora do Sana, ela tem que ter produtos e serviços no resto do ano para atender essa demanda. Né? A gente criou o Sana eSports, que foi o primeiro projeto de tecnologia e games aprovado na Lei de Incentivo ao Estado, do Estado ao Esporte do Norte e Nordeste. Né? Mas a gente colocou ele na onde? Na periferia, nos CUCAs. Esporte eletrônico. Esporte eletrônico. A gente leva tecnologia, games, robótica sustentável, realidade virtual. E o projeto tem 2 eixos. O primeiro eixo do projeto é democratizar o acesso, simplesmente democratizar. Eu comecei a perceber como pequenas coisas têm poder. No Sana Esporte, chegou lá no primeiro que a gente fez no Zé Valdo, uma mãe chorando, agradecendo que o sonho do filho dela era sentar na cadeira gamer.
coisa que pra gente é Legal. tão corriqueiro, né? Outra veio agradecer porque o filho dela finalmente conseguiu jogar no PC Game sem ninguém ficar olhando torto pra ele, achando que ele vai levar um mouse e alguma coisa. Tá lá jogando, se divertindo e ninguém tá julgando e foi muito. Então assim, esse tipo de feedback me toca muito e ver que realmente como a responsabilidade é grande, né? E o segundo eixo é dar ao jogador de bairro a sensação de ser profissional por um dia, né? A gente dá uniforme, O clima, né? coloca ele no palco, todo cheio de LED, com narrador, torcida. E qual é o desafio hoje de você... Porque assim, a gente está num momento de sociedade, né? Aí entrando nessa seara do game, em que há um excesso de telas, né? E ao mesmo tempo um excesso de conteúdo inadequado, né? Então assim, esse direcionamento para essa tela saudável, né? Que é o esporte, Sim. a competitividade saudável, né? Então isso aqui também é um diferencial. E também tem esse eixo, até a gente tem alguns painéis que usam esporte, porque eu faço um paralelo sempre com o esporte tradicional. O menino ficar o dia todo na areninha jogando bola o dia inteiro não é saudável. Ele tem que estudar, ele tem que fazer as atividades de casa, ele tem que fazer outras coisas. Então passar o dia no computador jogando ou no celular não é saudável, tem que compor junto com as outras atividades do dia. Isso já faz parte da problemática do jovem, com games ou sem games. Né? O que eu não gosto, me incomoda é quando fala isso que é só uma coisa específica do games. Não, games como qualquer outra coisa, se for exagerado, é ruim. Né? O que os pais têm que ficar muito atentos, com quem a pessoa está conversando, né? Porque tem um chat, isso é importante. Isso também é uma problemática que chegar na areninha, ninguém sabe o que estão oferecendo para o seu filho, o que estão conversando, então é uma preocupação. São os acessos, que né? no games é até mais fácil de você ficar de olho do que você estar lá na areninha acompanhando, então é importante. É importante que o pai e a família estejam junto. A gente coloca muito que é uma obrigação familiar, né? É uma coisa que tem que ser em conjunto, professores, né? E tentar tirar o proveito desse gosto do filho, né? Eu conheço, nesses 25 anos, histórias de pessoas que saiu do mundo do games e hoje é um programador bem sucedido e veio de famílias paupérrimas. E esse gosto pelo games, pelo esporte eletrônico, acabou gerando nele a facilidade de adentrar nessas carreiras. Então a gente tenta muito fazer um funil. Beleza, a gente está dando games, está dando jogo, diversão, mas tem curso aqui de montagem de computador, de manutenção de celulares, de programação. É o que aconteceu com a robótica sustentável, né? Assim, Isso. gente, é muito tema, tá? Eu queria que o Daniel falasse daquela história que a tua mãe perguntou sobre o Sana. Eu queria que tu falasse sobre o dia que tu chegou na tua cidade para visitar e tu viu uma pessoa lá jogando no celular. E realmente isso é no Maruti, entendeu? Tá aqui. Então acho que você vai virar um convidado fixo. Tá fazendo 10 programas aqui, viu? Porque eu gosto de assistir coisas que a gente, através de histórias, você se coloca, né? Sim. Quando tu fala, você veio de uma família, às vezes a pessoa veio de uma família difícil, numa realidade complicada, a gente se coloca no lugar. Sim. E aí é legal a gente falar sobre que na cultura, no teatro, o pessoal fala muito sobre formação de plateia. Né? A pessoa saber que existe o teatro, saber que existe o audiovisual, saber que existe... E hoje, o mercado de tecnologia, games profissionais... Gamificação. A gente tem cearense... Isso que você está falando é o acesso. Porque como é que eu vou saber se eu não tive o acesso? Mas até tem, mas é uma coisa tão distante. Ele não se coloca. Não coloca como uma possibilidade na vida, né? Então, é isso. Eu queria muito que... eu acho que o tempo já está se exaurindo. Gente, mas depois vocês assistem os episódios de 2 horas, que a gente quer, viu? Vamos fazer 3 horas. A gente faz mais, a gente chama o Daniel mais vezes aqui. Tá à disposição. E aí, assim, mas eu queria muito que o Daniel falasse um pouquinho do filme, que vai ser lançado dia 23, né? Faz um convite aí, onde é que vai ser, onde, quando, que horas, né? E algumas novidades que a gente pode esperar aí no próximo Sana. Tá. Dia 23 agora de maio, às
18h30 no Cinema Dragão do Mar, vai ter o nosso documentário, que foi feito em parceria com a Assembleia Legislativa do Ceará, do Geek Ação. Né? Todo mundo convidado, entrada gratuita, só baixar o ingresso no Ticket 360. E vai ser um filme de 45 minutos, contando essas histórias de transformação e o poder que a cultura geek tem Muito legal. na vida das pessoas. De novidade para a parte 2, a gente está trazendo o Tom Welling, que fez o Superman no Smallville, né, que foi uma série que passou durante 10 anos no SBT. E toda a série que passava na TV aberta marcou geração, né? No tempo que a TV tinha um impacto muito grande. Sim. Também a parte de K-pop, que já é uma parte muito forte no evento. A gente está começando a olhar mais essa parte do dorama também, inclusive, né? Falei, minha mãe fã, então tem essa demanda em casa agora. Fiquem atentos, viu, para as novidades aí do próximo Sana. E a Coisa gente boa por vai aí. estar buscando nossos projetos, nossos parceiros para incrementar essa área e interiorizar o projeto, para a gente é importante. A missão da Fundação é democratizar o acesso à cultura e ao esporte. Em outra oportunidade, a gente fala da parte esportiva da Fundação, tem muito projeto. Então, a gente quer levar para o interior, principalmente o Sana Esporte, que é um projeto mais fácil e que tem um impacto muito forte na juventude. Olha aí, gestores públicos, fiquem atentos, porque esse grupo aí do Sana, ele não vem para brincar não, viu? Que bom. Daniel, muito obrigada. Eu que agradeço. Sim, eu estou muito feliz. Eu não vou mais parar de te convidar, não. É porque a gente tem muito assunto ainda, Muito assunto, né? O Daniel vai vir aqui de novo, inclusive para contar o que é que já está fechado para o próximo Sana, né, Daniel? Sim. Então, vamos aguardar aí as novidades, porque eu estou super ansiosa, porque eu sou dorameira. Pode falar, né, dorameira? Pode. Eu sou dorameira, né, assim, assumida. Então, vamos lá. Este bolo, né, aqui é para comemorar o aniversário dos 3, que foi num raio de 15 dias, né, coincidentemente, né, são 3 taurinos. 3 taurinos, A gente não teima tigres, com nós mesmos. A gente está sempre certo. E quem não sabe é porque ainda não percebeu. tem moça que teima com a gente. Vamos lá, gente. Obrigada. Obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.